Bom dia a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui em mais um estudo bíblico. Nosso tema é santidade. Estamos falando sobre santidade. A gente terminou aqui Romanos, né? Que a gente está estudando as cartas de Paulo. A próxima carta é a primeira carta aos Coríntios. E nesse intervalo a gente está falando de santidade. E aí, terminando santidade, a gente vai falar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é um assunto muito presente que a gente vai discutir nessas cartas, né? Eu vou chamar agora o Vilmar para fazer uma oração e a gente dá início aqui aos nossos estudos. Aí o Edgar vai estar conduzindo aí, dando sequência. Vilmar? Paz. Vamos lá. Pai amado, querido Deus, primeiramente, Senhor, gostaria de agradecer por mais um dia, Senhor, estarmos aqui reunidos na sua presença, Pai, para aprendermos um pouco mais a sua palavra. Que o Espírito Santo, Pai, venha nos iluminar e venha direcionar, Pai, ao entendimento e aprendizado, Pai, desse curso que nós fazemos, dessa reunião, Pai. Abençoa, Senhor, o Marcelino, o Edgar, que estejam falando diretamente, Senhor, aquilo que o Senhor quer passar para nós, Pai. Que nós possamos entender, Senhor, e praticar as suas palavras. Em nome de Jesus eu lhe peço e agradeço. Amém. Amém, amém. Edgar, pode ficar à vontade aí para conduzir. Vamos lá, nós estamos aí, vocês estão vendo bem a tela aí, a primeira tela? Tá ok. Que estão vendo, né? Nós estamos aí com esse assunto de santidade já 4, esse é o 5º domingo? Tão baixinho, né, Cid? Isso mesmo. Estão vendo aí, tá? Ficando surda. Oi? Não, vocês estão ouvindo? Eu tô... Estamos ouvindo. Tá. Eu ouvindo normal. É que você fala baixo mesmo, mas a gente ouve. Não, mas eu vou chegar o microfone aqui, ó, vocês vão ver agora, virou na tela aqui, ó. É que eu acho que o microfone da Keida tá aberto. Talvez diminua o som dela, né? Vamos lá. Ok. Daí nós temos aí já estamos na 5ª parte, eu acho que 4ª ou 5ª, eu coloquei a 5ª aqui porque eu acho que eu pulei de terceira para a 4ª, da 2ª para a 3ª, para a 4ª. E aí a gente tem aí um assunto que tem sido para mim importantíssimo de estudar, de ler, de rever os textos, de seguir toda essa, né, essas orientações que a Bíblia me passa para vocês também, né? E eu sinto que a importância cada vez maior de buscar essa santidade, né? Nos dias de hoje, onde a gente busca, às vezes, só informação, a gente busca estar presente, estar participando, estar se envolvendo, mas e aí nem sempre buscando, né, o essencial que seria a santidade e as coisas de Deus de uma forma mais profunda, né? E às vezes a gente está envolvido, está lá, está participando, mas não está buscando de uma forma mais profunda e tentando se conectar a Deus e com isso também se santificar e se limpar de tudo aquilo que interfere, né, nessa comunicação, né? E aí a gente estava aí esses dias aí comentando um pouquinho sobre essa purificação, né, os atributos de Deus, perfeição, como ser, né, separados para Deus, né, o que é ser santo. A gente falou um pouquinho da intimidade, né, na aula passada, esse processo que é de santificação que a gente vem passando durante a nossa vida cristã, né? E é uma coisa diária, tal, e a necessidade de obedecer o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo que fala com a gente às vezes reluta, a carne ali falando, puxa, mas se eu fizer isso, eu vou ter que deixar de fazer tal coisa, então aquela luta diária, a gente falou um pouco sobre isso, né? E agora a gente está caminhando para esse finalzinho desse nosso estudo, né? Falando um pouquinho, a gente falou também aqui, eu vou só dar uma geral da aula passada, né? Onde nós falamos ali da intimidade que gera valor, né? Do tempo em que a gente fala de Jesus e às vezes fala tão pouco com Jesus, né? A gente tão pouco se afasta de todos e vai para um cantinho ali, a sós com Deus ali, fala com ele de uma forma íntima, como está aquela menininha falando com o pai naquela foto e tal. Então, nós aprendemos e falamos um pouquinho sobre isso na aula passada, né? O quanto o Espírito Santo nos ensina, nos repreende, nos corrige, nos direciona de uma forma mais adequada para viver nessa vida cristã, nessa caminhada nossa, né? A gente falou um pouquinho também dessa ação do Espírito Santo, né? Que nos faz com que sejamos mais santos a cada dia,
é uma coisa progressiva, é uma coisa crescente que tem que ser para o cristão, né? A cada dia melhorando e a cada dia ficando mais conectado com Deus, né? E a gente falou um pouquinho desse desafio, né? Que nos faz ser aperfeiçoado a cada dia, né? Então é uma coisa que Paulo já falava lá, tal, de nos purificarmos das impurezas a cada dia, tanto da carne como do espírito. Então também a carne se purificar, no sentido de vestimentas, de maneira de se comportar, né? Maneira de você encarar tudo isso que você vem aprendendo, que não seja inconveniente, que não seja, sabe, que aprenda a se portar como um cristão, e também fisicamente, né? Nos modos, vamos dizer assim, que a gente acaba, às vezes, não deixando muito claro para aquele que não conhece a palavra de Deus. Então ele fala, puxa, como uma pessoa que vive dessa maneira pode ser cristão? E aí a gente começa a passar o mau exemplo para aquele que ainda não conhece a Deus, né? Então é um desafio diário também. Isso tudo nós falamos na aula passada, né? Deixa eu passar aqui para o próximo. Agora a gente vai também falar um pouquinho dessa coisa do santo e do ser santo e o pecado constantemente sendo conflitados ali, sendo o dia todo numa luta diária mesmo, né? Que a gente vive dessa carne e espírito lutando ali, e a gente querendo fazer coisas que às vezes não agradam a Deus, mas, puxa, por que eu fiz isso? Né? Como é que eu estou vivendo dessa maneira? Então a gente, o perceber, e ser santo, como está falando ali, não significa dizer que a nossa natureza pecaminosa não existe mais, né? Vamos dizer que, pelo contrário, agora ela começa a ser um parâmetro, ela começa a ser um sinal de alerta que nós estamos fazendo algo de errado, algo que não agrada a Deus. Então, essa santidade que a gente busca diariamente, que deve ser, né, assim, procurada e deve ser almejada o tempo todo pelo cristão, é algo que agrada a Deus, né? Ele vê que você está correndo, ele percebe que você está falhando e vai falhar. Ele também, nos planos dele, ele sabe que você vai falhar, mas que você está buscando a ele, você está buscando de uma forma intensa, mas mesmo assim falhando. E mesmo assim a carne ali lutando e tentando vencer. Então a gente tem ali esses desejos da carne, como fala em Pedro, ali em 1 Pedro 2,11, desejos carnais que guerreiam contra a alma. Então, são desejos que estão lutando contra a alma constantemente. Então, a gente aí vem com uma batalha constante. É hoje, à tarde, daqui a pouco, até a hora do almoço, à tarde, à noite. Essa guerra tem que ser vencida. Por quê? Porque a nossa vida tem que agradar a Deus. E o nosso viver tem que ser algo que agrade a Deus, né? E a gente tem que estar feliz com tudo isso, agradando a Deus. Então, é uma coisa quase que recíproca, você quer agradar a Deus e isso te faz bem, né? Que não seja pesaroso agradar a Deus, né? Ah, mas eu tenho que deixar de fazer uma série de coisas para agradar a Deus, então é um peso. Não, que seja feliz, que seja bom, que seja intenso, que seja interessante agradar a Deus. Sabe aquelas coisas que às vezes você se sacrifica, você faz algumas coisas, puxa, eu vou acordar cedo e vou buscar alguma coisa para que tenha esse café da manhã legal para todo mundo em casa. Então, puxa, eu queria ficar na cama, mas isso, saindo da cama e indo fazer, isso é interessante, isso é legal, você se sente bem se sacrificando alguma coisa, mesmo que simples, para agradar, né? Para agradar o próximo, para agradar a Deus, né? Fazendo o bem, né? E isso é interessante. E isso esse processo de santificação é algo que faz a gente perceber o quanto de errado e o quanto a gente desvia um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Quanto mais a gente se enche, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo, menos espaço tem para que entre o mal, para que entre algo que venha a desviar dos caminhos de Deus. Então você está cheio, está ficando cada vez mais cheio do Espírito Santo, e isso, além de evitar que algo penetre ali, que entre no seu, né, nesse templo que é do Espírito Santo, além de evitar tudo isso, você chega a transbordar. E aí as pessoas que estão à sua volta começam, além de perceber, começam a pegar carona em tudo isso. Fala, puxa, eu quero isso também. E aí vocês transbordam em cima daquele com palavra,
com maneiras de agir que vão impactando aqueles que estão do lado, e você, quando você vai ver, você, além de estar cheio do Espírito Santo, você está contaminando a todos, está mandando isso tudo para que todos entendam, contagiando, não contaminando, contagiando a todos, para que todos comecem a perceber tudo isso. Fala, puxa, eu quero isso aí, e quero nessa intensidade, porque isso é muito bom. Que não faça cara de pesado. Olha, eu fui ao culto, eu orei, eu tive que ir lá para o quarto sozinho, e sabe, que isso não seja pesaroso, que seja uma felicidade. Eu fui lá no quarto e aí eu orei a Deus e saí de lá pulando no outro dia de feliz e tal. Então, que seja bom e que seja agradável a Deus, que seja bom para você também, que você se sinta bem fazendo, né? Então, essa luta, né, desse pecado que habita em nós, né, é uma luta, como fala lá em Pedro, para que vivamos de acordo com a vontade de Deus, para andar nessa santidade, como diz lá em Tessalonicenses. Quer dizer, é algo que, para viver em santidade, é algo muito, diz aqui a Débora, alegrei-me como me disseram, vamos à casa do Senhor, é o que a gente estava falando agora. Não faça cara, puxa, eu tenho que ir para o culto. Tem um jogo, tem uma festinha, tem não sei o que, eu tenho que ir para a casa de Deus. Né? Então vai para a festa. Viu? Nesse caso, vai para a festa, vai para o jogo, vai para porque, sabe, vai ser pesado, você vai impactar muito mal as pessoas que vão estar lá e as pessoas que você vai encontrar no caminho. Né? Então é algo muito interessante observar. Né? E ser santo é o que nos capacita para andar em santidade. Eu estava conversando com a Rose ontem sobre isso, né? E essa condição de ser santo, porque o sangue de Jesus nos purifica a cada dia, a cada momento, assim que confessamos os nossos pecados, esse sangue de Jesus nos purifica e nos dá a condição de santos, né? Dessa santidade, para poder seguir, andar nessa santidade. Então, você se colocou nesse propósito, né? De você creu em Jesus Cristo, você está nessa condição de filho de Deus, e aí você segue esse processo de santificação, que é algo que é adquirido diariamente e vai crescendo na sua vida, né? Eu dei um exemplo ontem para a Rose ontem à noite, e ela falou, puxa, mas um exemplo tão simples assim, mas eu falei, aquilo me deixou tão claro e tão simplesinho, eu achei tão engraçado. Eu ouvi ontem de um pastor falando sobre isso, um pastor que eu gosto muito de ouvir, ele é muito simples no falar, né? E ele comentou assim, eu vou falar rapidamente, mas assim, é até bobinho, mas é muito simples, mas significou algo bem claro para mim. Quando você vai casar, você se dispõe ao casamento, você fala, eu quero. A sua esposa, a sua futura esposa fala, também quero. E aí vocês marcam a data e estão lá. E assim que vocês estão lá naquela cerimônia, ao entrar na igreja, você é o marido, ainda não é o marido, é aquele que se propôs a casar, e a futura esposa. Quando vocês entram na igreja, vocês estão indo buscar algo que vai mudar as suas vidas. Chegando lá, o ministro lá, que vai ministrar o casamento e tal, ele vai dar ele vai te colocar numa situação diferenciada do que você entrou. Então, você ao entrar na igreja, me fugiu agora a palavra, mas você entra de uma maneira e sai de outra, e quando você sai da igreja, você já sai casado, você já está casado. Então, quando você aceita Deus, a Jesus, você aceitou. O primeiro passo foi dado e é um passo fundamental para que o resto venha a ser processado na sua vida. E quando você sai da igreja, você já sai casado. Né? Mas quem disse que você sabe exatamente como viver como casado? Então, a partir daquele dia, daquele momento, você começa a viver de maneira diferente, porque agora você é casado. Você se dispôs a, né? Falou, agora eu quero. E agora vocês saem casados, marido e mulher. Mas aí esse processo do casamento vai dando um aprendizado. Você vai andando junto com a sua esposa junto com você, e isso vai causando, vai criando essa intimidade, esse conhecimento um do outro. E esse processo do casamento vai gerando essa intimidade ao ponto de você não precisar falar muito e a mulher e a pessoa do seu lado, seu cônjuge, entender. Você não precisa nem falar, você olhou, opa,
estou fazendo errado. Opa, eu não estou te agradando. Opa, está errado. Então, algo que essa cumplicidade que você vive num casamento é muito semelhante àquilo que você faz quando você está aceitando a Cristo e você está falando, a minha vida está nas suas mãos, e agora você começa a andar com Ele e a entender o que Ele quer. E você começa, nessa intimidade, a agir de uma forma que agrada aquele que está do seu lado. Então é a mesma coisa com Cristo, a gente aceitou e tal, mas esse processo vem com o tempo e você vai entendendo o que ele quer da sua vida. E você vai cada vez mais intimamente entendendo os pormenores, os detalhes daquilo que ele quer. Então é um processo gradual, gradativo e que vai aumentando cada vez mais, ao ponto de você quase não precisar falar para Cristo. Quando você orar, você fala algo que ele fala, puxa, já entendi o que você está me falando. Você não precisa fazer um grande discurso. Deus onipotente, onisciente, começa a citar. Você pode fazer isso, mas não é isso que vai gerar essa intimidade, não é isso que vai mudar. Ele já está entendendo aquilo que você está explanando para ele e contando. De tão íntimo que você está. Um olhar, um pensamento, um voltar para Deus ali em segundos e falar, Deus, obrigado. Nossa, ele vai falar, puxa, ele está agradecido mesmo. Eu sei que ele está agradecido. Então é intimidade. Né? Mas deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui para o pecado e do santo. Essa capacidade é uma capacidade de discernimento. Essa palavra discernimento, no dicionário, diz que é a capacidade de compreender situações, de separar o certo do errado. Então, o discernimento é essa coisa que diz como diz lá em Salmo, no Salmo 119, que é o salmo é o que eu mais gosto, é o que eu estou sempre lendo, eu gosto muito dele. E ele fala lá que, então, em alguns lugares fala, mas diz assim, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Alguns lugares fala que ela ensina, né? A palavra ensina. Então, nesse tempo em que você vai aprendendo esse discernimento através da palavra, você começa a evitar o pecado, a evitar esse mal, a evitar que essa questão do pecado venha a contaminar a sua vida. Não, não quero. Não, isso não. Não, isso não faz parte da minha vida. Não, isso eu não vou deixar entrar. Isso não vai entrar na minha mente. Eu mudo de canal. Ah, isso está ruim, mudei de canal. Isso está contaminando a minha vida, vou para outro lado, vou sair daqui de perto. Não vou entrar em tal site, não vou fazer tal coisa, isso está contaminando a minha vida. Né? Então isso passa na sua cabeça e vai embora. Olha aí, Marcelo. Olha aí. Bom, essa frase aí do 119, né? Eu vou até ler de novo, porque ela reforça o que a Débora acabou de colocar aí, vocês também, né? Sobre a nossa... Como é que nós estamos, né? No nosso processo de santidade, nós estamos alegres, né? Não estamos. E aqui, ó, a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Esse aqui essa frase, ela é muito importante, né? Porque ela reafirma que tem pessoas que nos olham, né? E como que nós estamos, né, na nossa vida com Deus, como é que as pessoas estão vendo isso? Então quer dizer que isso afeta outras pessoas. Por isso que eu falei, vou até ler de novo isso aqui, porque é muito importante realmente o testemunho que a gente dá na nossa santidade para os outros. Sim. Isso é interessante, porque esse discernimento às vezes não é muito entendido, né? Esse discernimento é a palavra. Eu sempre me lembro do dia da minha conversão mesmo, né? Com o texto lá de Hebreus, né? Do texto que fala da espada que separa a medula, carne e espírito. Aquilo deu uma girada na minha cabeça. Falei, é isso, convertido. Eu me lembro assim de antes e depois de entender essa parte da espada, essa parte do carne e espírito. A palavra, o texto bíblico, me faz entender o que é carne e o que é espírito. Aonde eu posso e onde eu não posso. Aonde é só carne, aonde é só espírito, aonde, sabe, não existe meio termo ali e tal, né? Então eu tenho que entender isso tudo. Isso me fez uma diferença brutal naquilo que eu estava buscando, né? E falei, é isso. Então, às vezes, uma palavra pode gerar conversão, né? Pode gerar mudança de mente. Então, reparem sempre
nos detalhes da palavra de Deus. Não fiquem pensando só no macro, em toda a Bíblia. Repare nos detalhezinhos, é nos detalhes que Cristo vai falando e vai fazendo com que você entenda todo o contexto. Né? Então, isso é interessante para a gente. Vamos seguir em frente aqui, falando desse andar em santidade, algo que até correu um pouco ali o texto, mas é não deixar dominar. Andar em santidade é não se deixar dominar, né? Desculpa. Não se deixar dominar pela inveja, orgulho, egoísmo, cobiça, ganância, raiva, incredulidade, medo, preguiça, mentira, idolatria, vícios. É para que essas coisas todas, né, não venham a dominar a sua alma, dominar o seu eu, dominar aquilo que você é, como ser humano, como filho de Deus. Porque hoje o que domina, eu tenho, não domina, mas o que tem permeado minha cabeça constantemente é o medo, né? Desculpa. O medo vem dominando, né? Ah, até mesmo os vícios. A gente fala em vício como se fosse cigarro, bebida, tal. O vício. Às vezes, cada pouco eu vou lá e pego uma bolachinha, cada pouco eu vou lá e pego um pãozinho, cada pouco eu vou lá e pego. Eu não tenho que comer o tempo todo, sabe? Então, eu percebo que isso me atrapalha, isso me faz mal. Então, assim, não, isso eu não quero. Então, até isso, andar em santidade é preservar o corpo. Se eu comer uma bolachinha a cada 5 minutos, eu não sei se esse corpo vai aguentar muito tempo. Então, preserve esse corpo, cuide disso, paralelo ao espiritual, cuide de tudo isso, né? O que vai mais permeia hoje, acho que a nossa sociedade, que a gente está vivendo, é o medo, né? Nós vivemos num tempo de medo. Olha, chegou até a aguinha aqui. Meu bem. É a diaconisa, olha que linda. Meu bem, Tá ela veio com vendo? uma aguinha aqui. Tão bem, Olha que Diaconisa. beleza. Tem água com gás? Tem água com gás? Meu Deus do céu, não tem. Ela veio e trouxe água normal, tudo bem. Vamos seguir em frente aqui. Então, para mim, o que vem permeando minha cabeça mais intensamente é o medo. O medo, para mim, me interfere muito. Eu tenho vivido situações e encontrado situações aqui perto de casa, em alguns lugares quando a gente vai lá para a praia, quando a gente está, sabe, a gente tá vivendo uma sociedade em que o medo não tá vendo como que é a intimidade? Eu nem precisei pedir para ela, que ela me falou da água aqui. Então, o medo é uma coisa que permeia nosso tempo, acho que quase integral, né? Então, a gente tem essas coisas que vêm interferindo no nosso dia a dia, e o andar em santidade te faz confiar um pouco mais, confiar que mesmo que algo aconteça, isso Deus está permitindo, ou Deus está livrando. Então, a Helena levantou a mão? Não, né? Acho que não. Então a gente tem assim algo que o tempo todo vem bombardeando, né? Nós falamos até, mas eu creio em Deus, mas por vezes vem aquele astrônomo, aquele não sei quem, aquele psicólogo, aquele grande aquilo, né, tal, sociólogo que começa a falar algumas coisas, e aí não é que bate a incredulidade, mas puxa, a gente fala, olha como ele pensa das coisas de Deus, que estranho. Então passa uma incredulidade rápida nas nossas cabeças, fala, mas não, que é isso? Isso é um ponto de vista dele, né? Hoje nós temos aí os grandes pensadores midiáticos aí, aqueles que falam, né, os que a gente acompanha aí, falando grandes frases, né? Você já viu aí, antigamente você ouviu uma pessoa um sociólogo, né, ou algo do gênero, né, um pensador falando na TV ou naqueles programas em que a pessoa senta e conta lá, né, o café filosófico, aquelas coisas todas, e aí você começa a ouvir tudo aquilo e fala, olha que cruzado, que interessante, ele fala de Deus de uma maneira diferente, então gera alguma incredulidade, mesmo que repentina, depois você fala, não, isso vai contra os princípios daquilo que eu tenho professado durante tanto tempo e a minha convicção diante de Deus, né? Então, essa incredulidade, tem gente que fala, não, mas aquele é incrédulo, mas mesmo o crente, de vez em quando, dá aquela... Aí você fala, não, volta aos caminhos, que isso? Isso não é de Deus, né? Algo que quer me tirar disso tudo, né? Então, é importante a gente estar sempre próximo das coisas de Deus, para que isso seja um termômetro ali, para que tenhamos
esse discernimento entre, opa, isso aqui não é a minha área, isso aqui eu não tenho que me aprofundar não, porque isso vai gerar alguma coisa que não é bom. E aí a gente tem ali todo tipo até eu citei ali alguns pontos em que a imoralidade, depravação oral sexual, libertinagem, fornicação, pornografia, isso tudo a gente já tem em mente que isso tudo não deve orbitar na vida do cristão. A pessoa fala, mas ele passa, porque não, você tem que evitar que isso passe por perto. Mas por perto, evita, não liga, não olha, muda, sai, porque isso vai acabar orbitando na sua mente e isso vai tomar um espaço importante, um espaço que pode ser colocado com coisas de Deus, né, utilizado de melhor forma, né? E aí isso vai sempre caminhando para aquilo que daria possivelmente um grande estudo aqui sobre o fruto do Espírito, né? E o fruto do Espírito nada mais é do que como se fosse aquela mexerica ali, o fruto mexerica com os gomos que são, né? O amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, isso tudo, como está lá em Gálatas, é o que faz esse fruto do Espírito ser apreciado por você. Qual é o fruto que você mais gosta? Se alguém perguntar, você fala, é o fruto do Espírito. Esse é o que eu mais busco, esse é o que eu mais corro atrás, porque esse que vai gerar vida, esse é o que vai me alimentar de uma forma saudável. Não tem fruto que vai gerar mais vida e mais saúde para você do que o fruto do Espírito, que vai te causar vai gerar essa paz, vai gerar essa alegria de seguir as coisas de Deus, essa paciência naquele momento extremo, essa mansidão ao responder, esse domínio próprio de falar, lá eu não vou, lá isso eu não quero para os meus filhos, isso eu não quero para a minha família, eu não quero que isso penetre na minha casa. Então, tudo isso, como fala lá em Marcos, lá, que isso tudo são comportamentos e ações, né? São pensamentos, aqui estava falando daquilo que eu faço, aquilo que eu não quero também, de Paulo falando, né? Então, são determinadas situações, comportamentos e ações que devem permear a sua vida, que devem estar ali incrustados na sua vida, que devem fazer parte do seu viver, e de uma maneira cada vez mais intensa, né? O precisar santificar cada vez mais, sabe, buscar isso, como a Débora está falando, buscar essa santificação constantemente, diariamente, daqui a pouco. Não é diariamente, não. Quando acabar a escola bíblica, que talvez durante a escola bíblica, que enquanto eu falo aqui, talvez passe alguma coisa na minha mente que eu falo, não, para com isso, isso não é de Deus. Eu não quero me preocupar com isso agora. Agora eu estou falando das coisas de Deus. Agora eu estou ouvindo das coisas de Deus. Então agora, mente, foca aqui, ó, aqui, é coisa de Deus. Então vamos em frente, né? Nós temos aqui voltando aqui. Oi. Você acabou de falar do fruto do Espírito aí, no slide anterior. Você vai falar 3 slides para frente aí sobre isso de novo, mas até seria legal ler o Romanos 6:22, que você colocou um pouco para frente, que a gente acabou de ver isso lá em Romanos. Sim, sim. Vamos ler? Vamos ler? Romanos 6:22. Eu estou com o meu PowerPoint travado aqui. Opa. Voltando aqui, atenção. Depois a gente volta lá. Edgar, enquanto você procura, posso falar uma coisa? Pode, deve. Você está falando da santidade, né? E a santidade também, eu acredito que também precisamos nos santificar, santificar a nossa mente. Porque a gente pensa na inveja, né, no orgulho, no egoísmo, como você tem colocado, a mentira, a ganância, a falta de controle na comida, né? E a fofoca e tantas coisas. Mas às vezes também nós precisamos, às vezes não, eu, né? Falando de mim agora. Também tenho que pedir a Deus para que santifique a minha mente. Para isso eu preciso me encher sempre da palavra do Senhor, encher do Espírito Santo. Por quê? Às vezes a minha mente está pecaminosa. Eu não faço ação, por exemplo, eu não xingo com a minha boca, mas a minha mente deseja que a pessoa caia da escada, deseja que a pessoa se ferre, né?
É feio, é uma palavra feia, mas é a verdade. Às vezes, com a minha mente, eu desejo aquilo que eu não posso desejar. Eu vejo determinadas coisas, às vezes eu não ajo, né? Não vou mentir, mas dentro da minha mente eu faço outras coisas erradas. Então, a santidade, eu creio que não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora, da nossa mente, da nossa alma e o nosso corpo. Então, se eu estiver errado, você pode até me corrigir, mas nós cristãos, muitas vezes a gente pensa que a santidade é, não, mas eu não minto, eu não sou orgulhoso, tal. Mas acontece que quando alguém me fecha no trânsito, eu não falo, mas eu desejo, queria que esse motoqueiro agora caísse. Você não falou, mas você desejou com a sua mente, ou seja, você também precisa santificar a mente. Deu para entender? Sim. É um processo e é diário, e o perdão também, pedir perdão por esses fatos, por essas coisas falhas, por esse lado, essa coisa errada, né, do dia a dia, né, esses atos falhos que são cometidos durante o dia, né, e que a gente acaba permitindo que isso aconteça, né, e isso é um processo que, por sermos falhos, vamos cometê-los, né, os erros, né, mas isso é um processo, a gente vai criando cada dia mais, né, uma maturidade para entender o que Deus nos quer a cada momento, né. Marcelino? Diga. Você falou de Romanos 6:22? Foi isso? Não, estou falando... Não, 3 slides para frente, você colocou isso lá, uma frase do fruto do Espírito que complementa isso, só isso. Mas acho que era Romanos 6:22? Bom, não, vai 3 slides para frente. Tá. Não, mas eu lembro bem do 6:22 que a gente tinha falado sobre que nós somos libertados do pecado, né? E somos agora escravos de Deus, e o fruto do pecado, né? Isso. Nós colhemos, o que a gente colhe é a santidade, que nos leva à santidade, né? E o seu fim, o que é esse fim que a gente fala aí? É a vida eterna, né? Isso, o que eu queria enfatizar aqui é assim, né? Está muito claro aqui que a gente foi libertado do pecado e a gente agora nós somos essa nova pessoa que a gente vai em busca de Deus, é a nossa santificação. E essa busca e você praticar as coisas de Deus, esse fruto que a gente colhe nessa intimidade é a santidade. Então, esse relacionamento com Deus, servir a Deus, nos leva à santidade. Né? E o seu fim, quer dizer, é a salvação. É a salvação, essa nossa escolha que a gente fez em Deus, o fruto dela nos leva à santidade para o fim, que é a salvação, que é a vida eterna. Quer dizer, esse versículo que você pôs e que a gente já viu no estudo passado, ele reforça aquele que, até pode voltar lá se quiser, ele reforça que o fruto de andar em santidade, ele é muito, muito bom. Ele é o que diz lá, né, que os frutos são a santidade, né, o fruto é a santidade e, consequência de tudo isso, a vida eterna. Né? Isso. Então, são assim, sequenciais, né? Conversão, santidade e vida eterna. Né? Edgar, então, e a gente tem que, que nem você falou, licença, a gente tem que estar todo dia pedindo para Deus dar sabedoria para a gente, porque o nosso dia a dia não é fácil, que nem a Débora falou, muitas vezes a gente é confrontada por algumas pessoas, a gente não fala, mas a gente se corrói, a gente fica chateada, e a gente tem que ser diferente, a gente não pode agredir aquela pessoa, a gente não pode falar palavras feias, palavrão, coisas que não agradam a Deus. Então, é o dia a dia nosso, a santificação, que nem vocês estão falando, que a Débora falou, é os nossos pensamentos, né? Nossos pensamentos. Às vezes a gente fala, mas poxa, por que a pessoa fez isso com a gente, né? A vontade, o nosso pensamento, muitas vezes não é coisa boa, mas aí Deus vem e a gente aprende, a gente estuda, a gente vê o dia a dia, domingo a gente faz escola bíblica, a gente tem a semana toda para poder a gente viver essa vida. Tá vivendo santidade. Porque não é fácil. Não, é o que eu estou falando, talvez a cada minuto. Fácil, se não fosse fácil, nós não estaríamos aqui aprendendo, né? Sim, então, possivelmente essa, né,
vamos cometer erros até o final da escola bíblica. É De verdade. mente, de mente. Não estou falando talvez que a gente vai sair daqui e cometer um erro. É. Mas durante a escola bíblica, algo vai passar na nossa mente que não agrada a Deus. E nem O pastor agora quer mesmo, falar o rapaz está fazendo uma reforma aqui, ó o barulhão, vou ter que colocar no mudo. É assim, a gente vai fazer o quê? Tem que suportar. Mas você tem uma casa para... Graças a Deus, tem uma casa para reformar. Vamos lá. Vamos lá brigar com Amém. ele. O pastor quer falar alguma coisa, pastor? Sim. Estava pensando, todo mundo, se você perguntar para todos evangélicos, você quer buscar uma santidade? Ninguém fala que não. Muito difícil, né? Não quero. Se a pessoa fala que não quer, porque já não é nem evangélico, que não é cristão, porque não teve um encontro com o Senhor. Então, todo mundo quer. Agora, o que eu tenho que fazer? É isso que é. Eu sei o que é a santidade, tal, que estamos aprendendo, que é muito importante, mas eu gosto de saber, mas o que eu tenho que fazer para buscar essa santidade? Né? É importante saber, porque todo mundo quer, mas o que eu vou fazer agora, Senhor? O que eu vou fazer? Então, entre tantas coisas que nós temos que fazer, né? O primeiro passo, eu quero buscar a santidade, custa o que custar. É isso aí, então eu quero. Então, o problema eu quero buscar, porque é necessário para a minha vida a santidade, né? E depois a gente pode conversar sobre o que fazer para buscar. Uma das coisas, por exemplo, que aconteceu comigo logo que eu me converti, né? Eu andava com um grupo de pessoas que não eram pessoas evangélicas, e quando tem essas reuniões, só sai bobagem, palavrões, fala de coisas que não deve, né? Então, o primeiro passo que aconteceu com a minha vida é deixar aquele ambiente. Sabe? Tem ambiente que não serve mais para nós. Então, se você quer uma santidade, deixe o ambiente que você sabe que não serve para um cristão. O ambiente, o local que você vai frequentar, a festa que você vai dar, sabe? Se essa festa, o que vai ter na festa vai agradar a Deus, não vai agradar a Deus. Então, querer buscar santidade, todo mundo quer, eu quero buscar cada dia mais, mas o que eu tenho que fazer para isso, né? Então, esse ambiente, para mim, foi uma coisa muito importante, que eu deixei de estar com aquelas pessoas que falavam só coisas que não condiz para um cristão, eu deixei, né? Eu deixei, não perdi amizade com eles, mas eu deixei de frequentar aquele ambiente. Uma das coisas, por exemplo, que é buscar santidade, valoriza os cultos da igreja. Porque eu tenho um aniversário no domingo à noite. Meu irmão, domingo à noite é culto de louvar a Deus, de buscar o Senhor, né? Eu louvo a Deus que, acho que não sei se nesses meus 40 e poucos anos de pastor, se eu faltei 1 ou 2 domingos na igreja, né? Eu posso, em qualquer lugar, domingo para mim é sagrado. Eu tenho que, ou de manhã ou à noite, eu tenho que cultuar a Deus. E por quê? Vou me alimentar. Esse costume que está dentro da gente é muito importante. Amém. Amém. Obrigado. A gente vê aí no trânsito, principalmente, né, no meio dos carros e tal, tem sempre aquele caminhão, aquele carro, aquele baú atrás do caminhão lá com Jesus Cristo, não sei o quê, Cristo é isso, eu amo a Deus, não sei o quê e tal. A gente vê muitas frases, né? E aí esse caminhão pega e te fecha, e a pessoa pega e xinga pela janela e tal. E aí você fala, puxa, eu não vi essa frase lá atrás, né, no caminhão, né? Então, assim, o andar tem que bater com aquilo que você está professando, né? Sim, fala aí, pastor. Por exemplo, eu tenho mágoa de alguém. O que eu tenho que fazer para buscar santidade? Vou atrás da pessoa, falar com ele. Como que eu estou com mágoa, estou chateado com o Edgar, ou com o Marcelino, ele fez alguma coisa, e que ela está no meu coração. Eu não consigo buscar santidade sem chegar e falar com você, acertar com você, falar, me perdoa, se eu estou errado ou certo, não importa, me perdoa. Isso aí sim, aí começa a buscar mesmo. Sim. Porque às vezes a pessoa tem mágoa, ou brigou com alguém, e fala, não, eu quero ser santo, mas vai reconciliar com o seu irmão primeiro. A Bíblia fala, vai lá reconciliar com o seu irmão primeiro. Você pede perdão, você no seu dia a dia você está pedindo perdão a Deus e Deus fala, você já perdoou o irmãozinho? Peraí, mas você está pedindo perdão, eu vou te perdoar, mas lembra lá acho que, e aí isso gera essa situação, né, de conflito.
Deus fala, mas você está lá precisando perdoar uma série de pessoas, você vem pedir perdão. Eu vou te perdoar, né? Mas precisa Edgar, também dar esse perdão ao próximo também, né? um exemplo aconteceu comigo, que uma pessoa, quando eu estava na igreja, eu era presidente da mocidade aqui de Osasco, né? Aí uma pessoa falou alguma coisa que me entristeceu muito, fez aquela fofoca de maligna, né, que tem, falar dos outros é coisa diabólica, né? Nós temos que orar, não ficar falando, né? Seja o que for. Aí essa pessoa estava passando por uma luta, aí ela chegou para a irmã Maria, esposa do pastor Jobel, e falou, irmã Maria, ora por mim, por favor. A irmã Maria falou assim, eu vou orar por você? Vou nada. Assim, o que é? Vai lá pedir perdão para o irmão Vanderlei primeiro. Vai lá pedir, aí depois eu oro. Tem isso, né? Deu uma lambada nela. Aí depois eu fui beneficiado. Ordem, né, depois eu fui beneficiado porque ela não tinha jeito de falar. Aí eu estava em casa, essa senhora, irmã em Cristo, abençoada irmã, né? Está viva até hoje, sabe? Tem 90 anos, está viva lá. Né? Aí ela foi em casa, tocou a campainha lá, da campainha daquele tempo, aí ela tem um pacote assim, falou, irmão Vanderlei, tudo bem? Falava meio enrolada, né? Falei, tudo bem, meu irmão? Fui abrir o portão. Irmão Vanderlei, eu senti de trazer um presente para você. Trouxe um frango para mim, rapaz. Se é domingo, então, pronto, é só uma macarronada. Pô, a benção. E depois nós pegamos muita amizade, né? Muito, graças a Deus. Vai gerando coisas boas, né? Vai gerando. E era mulher de Deus, né? Sem dúvida. Obrigado. Amém, amém. E aí a gente está com essa tela aqui, comentando também um pouquinho dessa condição do cristão, que às vezes acha que porque eu faço tal coisa, eu tenho a santidade, porque eu faço tal coisa, eu vou atingir tal coisa. Não, não adianta, seu esforço não é o que gera tudo isso, né? O que vai gerar tudo isso é Cristo na sua vida, essa conversão, né? Para que ela seja aperfeiçoada, é Cristo que vai fazer tudo isso. Você vai simplesmente ter o seu esforço, né? Mas não é Ele que vai gerar, né? Não é Ele que vai simplesmente fazer, né? E aí você tem ali, nos textos bíblicos, que vão citando isso tudo, o tempo todo, né? Não é mérito ou esforço, mas por causa de Jesus. Ele diz, né? Já estou crucificado com Cristo, como diz lá em Paulo, em Gálatas, né? Cristo, crucificado com Cristo e vivo, né? Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quer dizer, as coisas já mudaram ali, né? A vida agora, né, que eu vivo, né, a vida, né? E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé em Deus, né, em Cristo, a qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, assim, a fé gera tudo isso, né? A fé em Cristo, né, vai fazer com que isso aconteça. Santo, como diz lá em 1 João, lá, santo é todo aquele que crê, né? Aquele que Jesus crê que Jesus Cristo é Filho de Deus. Então você, ao crer, né, ao confessar isso tudo, te dá essa condição de santo, né? E a partir daquele momento em que você confessa de uma maneira legítima e verdadeira, ele passa a ser, né, o Senhor. Então você começa a agir de uma maneira diferente. Então ele habita em você agora. E agora ele ali habitando em você, ele começa a fazer, o Espírito Santo começa a fazer esse processo de santificação. Ele começa a agir em você de uma maneira em que ele vai expurgando, você vai botando tudo para fora o que está de ruim. Vocês já assistiram alguma vez aquele acumuladores que passa na TV? Tem uns programas que passa de gente que acumula de tudo. Aí precisa vir uma equipe, tem gente que precisa de equipe para limpar, vem o Espírito Santo ali e faz e separa, tira tudo de dentro da sua casa, tudo, e só o que é bom vai ficar. Às vezes não fica nada, né? Às vezes não tinha muita coisa. Então, dessa montanha de coisas que eu tirei da sua casa, o que é bom aqui? Deixa eu ver, essa xícara, essa calça, essa camisa, esse sapato só. Bota para dentro da casa. O resto, joga fora. Vai incinerar, joga fora. E aí, agora, depois de aceitar Jesus, esse processo de mobiliar essa casa, de colocar as roupas, alimentos, a sua vida ali dentro vai ser
saudável, vai ser feliz, você vai viver de uma maneira que agrada a todo mundo, que vai impactar as pessoas. Não com aquela sujeira que você vivia, com aquele monte de coisa, entulhos que você vivia, não. Agora está limpo, está claro, está cheirando bem, está agradável, você pode receber pessoas na sua casa. Então é um processo que tem que ser feito. Alguns têm que tirar um monte de coisa porque está causando, né? Tem que ser até rápido. Você não pode continuar com aquelas coisas erradas no começo da sua vida cristã. Você tem que banir isso tudo, e rápido. E o resto vai tirando aos poucos. Vai limpando, vai limpando. Se você não deixou acumular muita coisa, o processo é mais rápido. Mas se você deixou acumular muito, talvez seja um pouquinho mais lento. Mas você vai limpar. E Cristo vai te ajudar. O Espírito Santo vai agir, vai te ajudar. Pelas suas forças, você não consegue tirar um copo lá de dentro da sua casa. Pela sua vontade, a vontade sua é acumular mais ainda. Mas o Espírito Santo fala, não, vamos limpar essa casa aí, vamos limpar agora. E aí chama aquela equipe, vamos limpando, tira tudo, vamos pintar as paredes, vamos limpar aqui, vamos desinfetar tudo, vamos deixar limpinho, cheiroso e tal, e agora eu vou habitar. Né? Ele começa esse processo, você abriu a porta, falou, agora pode entrar, entre e vem me ajudar a limpar essa casa. E ele limpa, ele vai dar um esforço, você vai ver, nossa, mudou, limpou. E todo mundo vai ver que você está melhor agora. Então é um processo, está habitando em você, né? Quando isso acontece, né, quando cremos em Cristo, né, ele passa a habitar em nós, como diz no texto, e ele vive em nós. E é na condição, como diz em Apocalipse lá, somos santos porque somos de Deus. Somos santos, e estamos no processo de santificação, de limpeza, a cada dia. Eu acho que nós temos aí 5 minutos, né, Marcelina? Isso. Então, minha sugestão, Edgar, é que a gente termine agora, né, para o pastor fazer as orações. Tem mais alguns itens aqui que eu acho bacana que a gente precisa colocar, mas a gente termina no domingo que vem. E aí eu queria lembrar a todos, né? Domingo que vem a gente vai encerrar esse assunto aqui da santidade, e depois, no próximo domingo, vai ser o dia do batismo. Então, a gente não vai ter a escola dominical, e nós vamos começar o 1 Coríntios no próximo domingo, tá bom? Vou passar, então, aqui a palavra para o pastor, e aí no domingo que vem a gente encerra esse assunto aqui sobre santidade. Legal. Tá bom? Legal. Pastor? Cadê o pastor? Tá mudo. Som. Tá mudo, pastor. Abre o som. O pastor está falando, mas está mudo, pastor. O som. Pastor. Não dá para ouvir, pastor. Pastor? Pastor, está mudo. Agora vai. Agora sim. Agora que caiu o celular aqui e desligou, ficou... Tá bom. Amém. Não vamos esquecer também, pessoal, do batismo, que é muito importante todos nós estarmos lá, né? Vai ser uma festa, né? É uma bênção. Então, nós estamos fazendo também mais aos domingos. Por quê? Porque a irmã Queda não pode ir se for de sábado, e outras irmãs que trabalham, a Rosângela não pode ir. Então, é para todo mundo ir lá, né? É uma coisa bem rápida também, não é? E vai ser uma grande bênção, né? E também lá é o batismo lá, o local é muito lindo, muito bonito, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer pela Escola Bíblica Dominical, pelo ensinamento que o Senhor está nos concedendo através do Marcelino, do Edgar. Continue capacitando esses dois homens de Deus, Pai amado. Pai amado, abençoe todos os amados irmãos e irmãs que participam da Escola Dominical, que nós possamos cada dia mais aprender da Tua Palavra, Pai amado. Assim nós estaremos buscando a santificação. Obrigado, Deus, por tudo. Pai amado, conceda a Tua bênção, conceda uma libertação, conceda o milagre que alguém precisa neste domingo, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre todos que estão assistindo e que vão assistir à Escola Bíblica Dominical. Obrigado por tudo. Abençoe também o culto de hoje, Pai. Que seja uma grande bênção.
em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus venha sobre todos nós, agora e para sempre. Amém! Amém! Shalom! Shalom, Adonai! Deus abençoe. Amém, amém. Olha, tem um recado.